primeiro a seguir, aleluias. Santo, santo é o Senhor, aleluias. Grande Deus, aleluias. Amém? Deus fala com Samuel numa visão. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, e a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei. Torna-se a deitar-se. Ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai, deita-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia! E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo te ouve. Aleluia! Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei esta casa, a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício e nem com oferta de manjares. Aleluia. Você pode se assentar até aqui a palavra do Senhor. Aleluias. Palavra maravilhosa que o Senhor tem revelado a mim para trazer para a igreja desde a semana passada. E estava muito contente porque quando o Senhor já nos revela a palavra, as coisas parecem ficarem mais fáceis, mas engana-se, né? O homem que acha assim, porque quando o Senhor revela a palavra, por trás delas vêm as revelações. Aleluia! Quem ainda crê que existe profeta? Quem ainda crê que Deus fala com a igreja? A palavra do Senhor vem falar, aleluia, a Eli e a Samuel. A Bíblia fala que fazia muito tempo que Deus não falava mais. Por um determinado tempo as coisas ficaram tão relativas e o Senhor não falava mais, não usava mais. Mas como o Senhor é aquele que fala e cumpre,
Um tempo atrás ele usou um homem para falar uma profecia para Eli. E duras palavras foi falada a Eli. Porque nessas palavras que este homem falava ao sacerdote, o Senhor, porém, dizia: longe de mim tal coisas, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, também serão desprezados. E esta palavra o Senhor disse para Eli. Mas Eli, ao invés de olhar para o que estava bagunçado, olhar para o que o Senhor o repreendia naquele momento, e se derramar na presença do Senhor e tomar posição como sacerdote, repreendeu seus filhos que estavam levando e fazendo as coisas do Senhor relaxadamente. Eli fechou os olhos e deixou que acontecesse, que fizessem o que fizessem. Por muitos anos, deixou os seus filhos tocarem nas coisas do Senhor de qualquer maneira. Deixou os seus filhos como sacerdote pegarem nas coisas santas, estarem em cima, aleluia, falando da palavra, pregando a palavra, falando, mas andando relaxadamente em pecado. Estavam eles muito acomodados, porque o Senhor, depois deste tempo, não falava mais com ninguém, não mandava mais profeta. Então as coisas foram se acumulando e virando costumeira, porque há muitos ali que estão vendo que as coisas estão erradas e estão sentados olhando e deixando crescer. Estão se esquecendo que ainda há profeta na terra. Estão se esquecendo que Deus não está cego, mas quem estava cego era Eli. Estão se esquecendo que quando Deus chama um sacerdote é para ele honrar o Senhor e também disciplinar aqueles que estão andando relaxadamente na presença do Senhor. De quarta-feira para quinta, há provas aqui nesta igreja que eu cheguei aqui muito desesperada porque eu não tive um minuto de sono. Aonde o Senhor já havia um tempo falado para mim de que tens medo, filha minha, desce ao profundo. Mas há muito tempo eu tenho fugido desse profundo. Há muito tempo eu tenho corrido de certas revelações e faz muitos anos atrás que o Senhor não me dá, não me usa da forma que tem falado comigo de quarta para quinta-feira. Só acredita quem é crente, só acredita quem está verdadeiramente na presença do Senhor, porque o Senhor não está com a mão encolhida, o Senhor não está com os olhos fechados, e mais, Ele usa quem Ele quer. E assim como o Senhor mandou antes vir falar com Eli no intuito que Eli descesse aos
e deixando a casa bagunçada, e perdendo o temor pelo Senhor e pelas coisas santas. Ou vamos ouvir a voz do Senhor como Samuel e vamos nos levantar como profeta nessa terra. Há nessa casa muitos Samuel que o Senhor já tem chamado. Há nessa casa muitos Eli que o Senhor já tem falado e não tem se levantado. Há nessa casa muitos profetas que hoje o Senhor ainda vai falar contigo. Há nessa casa Samuéis que hoje o Senhor vai mudar a história. Ele continuava sendo sacerdote da casa do Senhor. E ele tinha um grande compromisso em toda a sua trajetória, em todo o seu pecado. Ali tinha um jovem especial nas tuas mãos que dependia do ensinamento dele, que estava num lugar aonde as coisas já estavam tudo erradas, mas ele só aprendia o que era bom e reto na presença do Senhor. E o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que muitas vezes moramos numa casa errada. Temos um pai e uma mãe que não servem ao Senhor, que vivem de forma errada. Ou conhecemos pessoas evangélicas que não nos dão testemunho bom, que mostram para nós o evangelho de uma forma errada, mas o compromisso com Deus, aleluia, ele não pode ser quebrado. Quando o Senhor te chama, ele não vai perguntar para você o que está de errado com seu pai, com sua mãe, o que está de errado com aquele que falou isso e falou aquilo para você. Ele vai te dizer, aleluia, eu chamo a ti. Você não precisa de ter tudo certinho para fazer as coisas corretas na minha presença. Você pode estar sendo criado e estar crescendo num lugar que as coisas estão erradas, mas você aprende aquilo que você deixa adentrar no teu coração. Ouvindo, jovens? O Senhor não aceita desculpa de direita, de esquerda, de erro do fulano, erro do ciclano. Minha mãe, ela é uma crente assim, e o meu pai é um crente desse jeito. Na minha igreja é dessa maneira. O Senhor não quer saber da tua direita e nem da tua esquerda. Nada é desculpa para fazer as coisas corretas. Samuel cresceu vendo os filhos de Eli fazer tudo errado. Tanto que sua mãe, quando orava e chorava e clamava, era interpretada mal naquele lugar, porque eles não tinham mais sabedoria do que estava acontecendo neles. Mas ele decidiu a não seguir o que os filhos de Eli iam fazer. Ele decidiu a não seguir o que Eli fazia, mas sim aquilo que Eli o ensinava e falava para ele que era correto, porque ele estava ali para aprender o que era bom e o que era reto. Aleluia! E você foi chamado para aprender o que é bom e o que é correto. E praticar. E praticar na casa do Senhor. E grande foi o fardo dessa criança, desse jovem. Porque a primeira vez que o Senhor o chama, não é nada mais, nada menos para falar uma palavra contra o seu próprio sacerdote. Esse é o espírito da chamada. Esse é o espírito. Esse dói.
Porque tinha tantas coisas que o Senhor podia ter chamado Samuel para falar, ou até falar com ele mesmo próprio. Mas o Senhor vem e diz a ele uma dura palavra para entregar para o seu sacerdote. E ele ficou quietinho. Mas como a palavra do Senhor ela não volta vazia, e a revelação do Senhor ela precisa ser dita, ele veio perguntar para ele. E ele, como um grande profeta que estava no início da sua caminhada, disse tudo que o Senhor mandou dizer. Eu creio que ele temeu, assim como nós que somos pó e cinza, falhos, dizemos para o Senhor: Senhor, tem tantos vasos, usa eles. Né, Guilherme? Senhor, mostra para outra pessoa. Senhor, eu não sou ninguém, mostra o pastor, mostra o sacerdote. Mas o Senhor chama quem Ele quer, fala com Ele quem Ele quer, aleluias. É nas nossas fraquezas que o Senhor nos faz mais forte. E essa palavra do Senhor, aleluia, fala comigo e contigo. Samuel temeu, mas ele foi e falou o que precisava ser falado. E ele conhecia já a voz do Senhor. Ele já sabia que era o Senhor quem estava a falar com aquele menino. E assim como muitas vezes nós estamos com algo ali que precisa ser consertado, que nós sabemos, quando o Senhor começa a usar alguém, começa a dar um medo, uma preocupação, o Senhor vai falar para comigo. Eu creio que ele, naquele dia, ele já ficou sabendo, o Senhor vai falar algo para esse jovem, aleluia. Porque o Senhor já tem ficado um tempo relativo muito calado, aleluia. E o Senhor não deixa nada para trás, pode passar anos e mil anos, o Senhor volta a falar, aleluia. E nesta igreja, e na minha vida, e na sua vida não é diferente. O Senhor quer falar com Samuel aqui nesta noite. Samuel, Samuel, o Senhor tem falado. Quantas vezes eu tenho chamado Samuel, e você não tem entendido, Samuel? Samuel, quantas madrugadas eu tenho chamado o seu nome, e você não levanta para me buscar, Samuel. Vai entender o mistério. Samuel, quantas vezes, Samuel, eu te chamo, eu te mostro algo, Samuel, e você finge que não entendeu, Samuel. Samuel, quantas vezes eu tenho falado para contigo que é a hora, Samuel, de sair para fora e falar o que eu tenho te mandado, e você tem se acovardado, Samuel. Samuel, Samuel, tenho eu chamado e tenho eu falado contigo. Muitas vezes que eu tenho tocado em ti, para que você se achegue mais a perto de mim, porque eu tenho algo para te mostrar. E você, Samuel, não entende. O Senhor nos dá duas escolhas, porque quando o Senhor falou algo para mim, eu disse: Senhor, isso não. As outras coisas até que vai, meu Deus, mas essa não. Mas o Senhor, Ele nos chama, e o escolhido não tem escolha. Ou você teme ao homem, ou você teme ao Senhor, aleluia. E o Senhor simplesmente me respondeu assim: pedes, mas quando eu falo,
O Senhor tem vários chamados na tua igreja. O Senhor tem vários chamados e escolhidos dentro dessa igreja. Não é lá na outra, não. É dentro dessa igreja que precisa abrir o ouvido e ouvir e falar o que o Senhor tem mandado. Porque eu digo uma coisa com toda certeza: o Deus que me colocou aqui neste lugar hoje, o véu vai ser rasgado. Tem Samuéis aqui nesta noite, que o Senhor vai te levantar com uma unção tão tremenda, que os da sua casa vão estranhar o seu DNA. Vão dizer: esse daí não tem jeito, vai olhar e ter que se ajoelhar, porque Deus é na tua vida. Santo, santo é esse Deus. Eu creio que grande era a tristeza do coração de Eli ao receber esta palavra de uma criança que ele mesmo estava ali. E grande era o temor dessa criança, deste menino, falar para alguém tão sábio, com tanta sabedoria, mas que deixou o tempo e deixou os filhos, deixou o seu ministério para ficar somente prostrado, sentado e esperando o tempo passar. Esse é um grande mal, um grande perigo na vida do crente. É achar que pode ficar sentado e que o ano que vem eu vou melhorar, eu vou me capacitar, mas esse ano não, esse ano eu quero sossego, e esquecendo das almas e das pessoas que estão precisando que você se levante. Tem pessoas que o Senhor não dá o direito de ficar sentado, o Senhor não dá direito de tirar férias, o Senhor não dá direito de deitar a cabeça e dizer: o ano que vem eu faço. Porque senão ela morre. Assim como Eli morreu espiritualmente, tem pessoas com esse chamado de se ele ficar parado, ele morre. E o Senhor, conhecendo, porque é Ele que é o dono da obra, o dono do vaso, Ele não permite que você fique parado. Então, se você está parado por algum motivo, eu te digo nesta noite: te levanta, porque o Senhor está com as mãos estendidas, te chamando. Samuel, eu vou chamar umas pessoas aqui na frente. Maneuzinho, Mão Eduardo, irmão Ili, o Senhor deu nome, irmão, e deu CPR, nasce, canta, missionária Lúcia, pastor Antônio Carlos, a igreja fica clamando, às vezes vem o pensamento, levanta assim, ó. Olha, naquele outro lugar ali, ó, quem sabe meu esposo se sentiria melhor, irmão. Iria se entregar
garras, mas na presença, quem sabe ali iria acontecer um milagre. Mas a pergunta esta noite é para ti, irmão. Quem pisa no santo dos santos, irmãos, e clama-las. Quem já experimentou, irmão, e decantarás no profundo, aguenta ficar no raso, irmãos. O Senhor te quer no mais profundo. Em tua vida, vai se cumprir. Vai se cumprir. Pega, eu te coloquei nas tuas mãos novamente.
vida. Esse é o segredo do teu sucesso. Ele, não eu não resolvo nada. É Ele que faz. Quando começar a reconhecer Ele, só Ele e tudo para Ele, as suas bênçãos essa igreja vai ver como uma panela de pipoca. Para ti é impossível, para Ele é nada. Só está faltando chamar só Ele e não eu. Aquele jovem, sei. Pelo resto da tua vida, porque quem te chama e quem te ensina a caminhar é Ele, viu, irmão? A resposta para ti sumiu já daqui a depressão, tá? Sumiu daqui já a depressão, o espírito do suicídio sumiu daqui já em nome do Senhor Jesus. Hoje você vai dar os primeiros passos e jamais vai se esquecer. Porque quem te chama é Ele, irmão. O propósito é tão grande na tua vida. Não temas, porque é Ele quem vai te agir, vai agir na tua vida. Muitas vezes nós pensamos que eu não consigo, eu vou envergonhar, mas é Ele quem te chama e quem te sustenta. Assim como a mãe segurou nas tuas mãos que você deu os primeiros passos. Agora é o Todo-Poderoso quem segura nas tuas mãos e diga: caminha, porque Ele não te deixa cair. Aleluia. Assim eu passo para o pastor, aleluia, fazer o término. E agradeço a todos a essa oportunidade. Continuem clamando, aleluia, por mim, que não sou nada. Sou falha, fraca na presença.